traz ciência pra gente. E no quadro Ciência pra Gente, nós vamos conversar e deixar o meu bom dia com muita alegria para a doutora Aline Intorne. Doutora Aline, bom dia com muita alegria, seja bem-vinda. Bom dia, Nelson. Como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, maravilhosamente bem, graças. Que coisa boa. Estava Isso. ouvindo você aí agora há pouco, Ah, que falando do Roda ótimo. Viva. É verdade. Eu também assisto. Hein? Um Ah, é? ótimo programa. Ah, do Roda Viva, viu ontem? Isso de ontem, vi Muito com bom, né? Emicida, né? Nossa, Muito. Emicida é fantástico. Fantástico. Sim, sim. E Eu, eles têm feito alguns programas, assim, para esse momento que a gente está passando agora, sim, muito bom. Tem feito com divulgadores científicos também, é né? O verdade. Átila Marino teve lá, É, Natália Pasternak também. É uma boa recomendação aí para o público, é pessoal. verdade. Tem no Falando, YouTube. até falar nele, sabe, é o que eu disse aqui com a Júlia naquele momento. Ah, Sim, existe um preconceito muito grande em relação até ao trabalho que ele iniciou fazendo, né? No início da carreira dele, muitas pessoas sim. questionam, talvez não entendam muito bem a mensagem, mas hoje ele está num patamar totalmente elevado e mostrou que de conhecimento de cultura, conhecimento de política, conhecimento de vida, poucos têm igual ele. Olha, Sim, vem aí, né, encantado. da É periferia. E agora está verdade. toda semana na TV com papo de segunda aí, né? Então, né? É Muito um bom bom. exemplo. Muito bom. Muito bem. Mas vamos lá para o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre comida na mesa, não é isso? Isso, né? Hoje é dia do agricultor, hein? Então, hoje, dia do Parabéns aí, agricultor. né? Aos agricultores do Brasil, os parabéns para todos eles, não é? Ah, Isso, que fazem um bem enorme, né, é para a nossa verdade. população. Então, doutora Aline, por hoje ser o dia do agricultor, vamos falar do papel da ciência na agricultura brasileira, né? E o que E, tem assim de mais importante nessa questão da ciência na agricultura brasileira? olha, Nelson, foi até difícil para conseguir organizar para você esse conteúdo, viu? Porque, assim, a gente avançou tanto em tão pouco tempo, Sim. né? O Brasil, lá na década de 50, 60, 70, estava numa situação muito diferente do que está hoje. Ah, sim. Né? Em 50 anos, a gente passou de compradores de alimentos, né, de É. importadores para vendedores de alimentos. Pra você ter uma ideia, a agricultura brasileira alimenta hoje 1,5 bilhão de pessoas no mundo, né, quase 20% aí da população mundial. Quase Lá na 20% da década... população mundial é Exato, alimentada pela agricultura brasileira. isso aí. Que coisa, hein? Sim, no passado, o cenário era muito diferente. No final da década de 60, a gente vivia uma situação de escassez alimentar. Né? A gente tinha poucas propriedades agrícolas mecanizadas É. e foi a ciência, junto com a política, o governo teve um papel muito importante porque fez um investimento alto em pesquisa e daí a gente conseguiu trazer um retorno enorme para a população. Assim. O preço da cesta básica baixou É. desde então até os anos de hoje. Né? Agora ele se mantém ali estável, com às vezes um acréscimo mais ainda menor do que os valores praticados no valor da moeda lá de 1960. Certo. De cada 3 brasileiros, um é empregado no agronegócio. Olha. Assim, a contribuição para o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, só em 2019, tanto a parte de bens e serviços aí do agronegócio contribuiu com em torno de 20% do PIB brasileiro, e isso é consequência de um investimento que foi feito pelo país que apostou na ciência nesses últimos 50 anos, na ciência voltada para a agricultura. Para agricultura, né? O Brasil, assim, ele tem recurso natural, né? A gente já foi premiado com isso. A gente é um país tropical, de terra fértil, água abundante, luz, temperatura. Diferente dos países frios, a gente pode produzir o ano todo. Eu me lembro quando eu trabalhei, né, nos Estados Unidos com professores chineses, e eles vieram no Brasil e eles ficaram deslumbrados com a nossa natureza, né? Eles disseram que na China, boa parte do território é deserto, é muito diferente do Brasil. Mas a gente precisa saber usar esses recursos. E a Embrapa, né, a empresa brasileira aí, ela de agricultura, fez um trabalho primoroso junto com as universidades, com os institutos federais. Muita pesquisa, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, a gente aumentou em 6 vezes a produção de grãos no país nesses últimos 50 anos, né? Arroz, feijão, milho, soja, trigo.
e foi em cima de muita pesquisa, né? Essas instituições que eu falei nos ensinaram a corrigir e adubar o solo do Cerrado, que até então era considerado improdutivo, hoje é o paraíso da soja no país, certo. né? E eu vou dar mais um exemplo que é bem da minha área, né, que eu trabalho com micro-organismos, que é até bom, né, no momento que a gente está, que a gente tem um aspecto tão ruim do micro-organismo, mas ele contribui muito positivamente para a nossa vida, a gente não tem esse esclarecimento. Certo. Aqui em Seropédica, aqui no estado do Rio, né? Uma professora que já é falecida, a professora Joana Dobenheim, ela começou a estudar bactérias que forneciam nitrogênio para a planta de maneira natural. Nitrogênio, gente, é o adubo que a planta mais precisa para crescer, né? Quem é agricultor sabe disso. Certo. E ela que fez a nossa soja ser tão competitiva, né? Não só a soja, a cana, o feijão, por encontrar uma forma natural da gente conseguir fornecer esse adubo para as plantas, né? E isso avançou e economizou muito dinheiro para a nossa economia, que faz a gente ser produtivo. E lembrando que é por conta da agricultura que a gente consegue também ser um dos maiores exportadores de carne vermelha, de carne de frango, de carne de porco, porque a gente precisa de pastagem e ração, né? Isso é fruto também da agricultura brasileira. É verdade. Há uma questão que às vezes eu fico analisando. A nossa região, ela hoje atua mais na questão da pecuária, né? Do agronegócio, assim, no geral, da agricultura, setor agrícola. No nosso estado do Rio de Janeiro, parece que, principalmente no norte do estado, deixa muito a desejar. Essa questão é mais por falta de incentivo do governo, do estado, é falta de pesquisadores para trabalhar nesse setor aqui no estado do Rio de Janeiro? Então, o que acontece, né? A gente precisa trabalhar melhor o nosso solo, as nossas pesquisas voltadas para o solo, porque o gado tem aspectos complicados, né? Trazem desafios. O que acontece quando a gente trabalha com a pecuária? A gente precisa manter essa pastagem. E para manter essa pastagem precisa de investimento em pesquisa, porque senão a gente vai só avançando as fronteiras agrícolas. Sim. E esse solo ele vai ficando prejudicado, né? A agricultura ela exige mais do produtor. Ela vai exigir que ele esteja sempre cuidando do solo, porque a agricultura é cíclica, né? Em meses ele tem que fazer a correção de novo. Então, assim, um dos aspectos é que a pecuária ela precisa de menos investimento no início, porque é só a pastagem. Por outro lado, ela tem um prejuízo maior para o solo, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão a gente só vai, como a gente conversou um pouquinho no programa passado, né? São alguns problemas aí que a gente tem por conta do avanço das fronteiras agrícolas, né? Que causam desmatamento e tem todo um prejuízo. Então, é um olhar que a gente tem que ter, um cuidado que a gente tem. E tem tecnologia, ciência, que mostra que a gente pode conciliar melhor a nossa pecuária com a agricultura, inclusive, né? É verdade. Desenvolver novas técnicas, não é porque... E novas culturas também que a gente vê de estados da federação, em que esse processo de pesquisa é muito mais avançado do que o nosso aqui do interior do Rio de Janeiro, né? O que acontece? A gente está num eixo do Brasil, né, no eixo Rio, São Paulo, Minas também, que é um eixo muito relacionado com a indústria, né? Então, o interior, ele precisa de um olhar do governo para desenvolver melhor esses aspectos da agricultura e da pecuária, porque, assim, em momentos anteriores, a gente já teve investimentos maiores, né? Então, de fato, a gente precisa cuidar disso, porque o interior a gente sabe que é muito voltado para a agropecuária, né? E nos últimos anos o que a gente tem visto é um estímulo maior, talvez, aí para a indústria. Então, de fato, o governo tem que olhar mais, né, para os pequenos agricultores, né, para conseguir avançar e que todas essas tecnologias que eu estou citando para você não fiquem somente no grande produtor, né? Sim. Para chegar no pequeno, né, que ele tem uma importância muito grande, né? Agora, doutora Aline, a gente tem uma estimativa de que nos próximos 30 anos, segundo a ONU, nós teremos 2 bilhões de pessoas no mundo. E 2 bilhões de pessoas no mundo é algo assim
que a gente para e pensa até assustador. Aí eu pergunto, e como alimentar todos com qualidade? Então, alimentar e alimentar com qualidade são questões diferentes, né? É bom a gente explicar aí para o nosso público. Por quê? Vamos pensar comigo. Se você der só arroz para uma pessoa, em todas as refeições ela vai estar alimentada. Sim. Mas vai estar faltando proteína, vai estar faltando vitamina. Isso é o que a gente chama hoje de insegurança alimentar. Antes a gente resumia isso à fome. Certo. Né? Mas o que mostra hoje? Né? A gente tem pessoas em situações, em diferentes graus de insegurança alimentar. Né? Tem um relatório mundial de crises alimentares agora, de 2020, que estimou que a gente tem 135 milhões de pessoas no mundo que vão sofrer de insegurança alimentar aguda, ou seja, nesse caso é fome mesmo, né? Não é só falta nutriente, falta comida mesmo. Certo. Isso está muito agravado por conta da Covid-19, né? Mas, se a gente for olhar todos os graus de insegurança alimentar que eu estou te falando, que não é só alimentar, mas é alimentar com qualidade, com todos os nutrientes que a pessoa precisa, a gente tem 2 bilhões de pessoas no mundo nessa situação. É 1/4 da população em insegurança alimentar. No Brasil, a gente melhorou um pouco esse quadro nos últimos anos. Não sei se vocês lembram aí, o público deve lembrar daquelas campanhas de fome zero que a gente tinha na TV. Sim. A gente não tem mais, né? Porque a gente, de fato, conseguiu reduzir a nossa população subnutrida, né? Mas ainda há uma população subnutrida no Brasil, em torno de 2,5%. Que é muita coisa. Mas, quando a gente olha para a insegurança alimentar como um todo, a gente tem uma faixa maior aí da população brasileira nessa situação, né? De 14%. 15%. Assim, só para ter um exemplo mais claro disso, as mulheres, elas sofrem, em torno de 25% das mulheres sofrem de anemia, né, que é falta de ferro, isso é um prejuízo. Né, e mostra a insegurança alimentar, a gente tem também obesidade relacionada com isso, né? Certo. E a gente tem esse cenário, que em 2050 a gente chega a 2 bilhões de pessoas no planeta. Como é que a gente vai conseguir alimentar todo mundo? Precisa aumentar a quantidade de alimentos? Precisa, né? E tem alguns aspectos aí que nos ajudam, a ciência nos ajuda a contornar essa situação. Um ponto são os transgênicos, que a gente fala normalmente de uma maneira muito negativa, concorda comigo? Certo, verdade. Mas, assim, os transgênicos, eles têm um papel importante. Eles aumentaram a produção mundial de alimentos. Né? A discussão sobre os transgênicos começou aí em torno dos anos 2000, mas o Brasil, né, o governo brasileiro conseguiu se organizar para que fossem liberados alimentos seguros. Né? O transgênico, ele passa por vários procedimentos até chegar no consumidor. E tem transgênicos, por exemplo, que são mais nutritivos, exatamente para minimizar, reduzir esse problema de insegurança alimentar. Eu me lembro, quando eu entrei na UENF, lá em 2002, eu cheguei a trabalhar com um professor que era um alemão que produzia vacina em planta. Né? E a gente tem hoje essa situação acontecendo de vacina transgênica também sendo produzida para combate ao coronavírus, né? O caso mais conhecido, eu diria, é que assim, toda a insulina que é utilizada por diabéticos no Brasil, olhar para essas perdas e otimizar esse processo é importante, porque o valor dessas perdas é em torno de $1 trilhão. Aí. Então, assim, perde muito, a agricultura tem muitos desafios pela frente. E como tem desafios. Aqui, para a gente fechar, que o nosso tempo está vencendo, eu queria saber o seguinte, na questão, a gente falando hoje de agricultura, esse dia tão importante, falar da importância da agricultura familiar e o porquê comprar assim do pequeno agricultor é tão importante. Então, a gente falou aqui, né, estamos comemorando os louros, né, da agricultura, mas essa agricultura ela ainda é muito desigual. Assim, a maior parte da produção é gerada, se não me engano, acho que a metade da produção é gerada por 0,5% das propriedades rurais do país. Então, a renda está concentrada no grande produtor. Quando a gente apoia o pequeno produtor, quando a gente faz uma compra direta desse pequeno produtor, sem atravessadores, a gente está garantindo que ele tem mais renda. Certo. Ele vai, consequentemente, poder investir mais na sua plantação. Quem sabe, caminhar lá pelos orgânicos, né, que tem um risco menor de contaminação. E isso estimula também o comércio local,
gera Certo. emprego, né, movimenta o ciclo produtivo da região. É bom a gente lembrar que no sábado, agora dia 25, foi o Dia Mundial da Agricultura Familiar. Ah, Né? A gente sim. também está comemorando a agricultura familiar. E no Brasil, em torno de 5 milhões de propriedades rurais, representa aí 77% dos estabelecimentos de produção agrícola no país, que são todos pequenos produtores. Então, assim, a grande maioria das propriedades no país é formada por pequenos produtores. Tá certo. Isso emprega 10 milhões de postos de trabalho. É muita gente envolvida na agricultura familiar, né? É verdade. E quanto mais a gente compra desse pequeno produtor, né, mais a gente estimula essa agricultura familiar, a gente traz renda para essas pessoas. E eles têm se reinventado também, né? Agora que a gente está vivendo nesse momento aí de pandemia, eles têm feito venda por WhatsApp, entrega a domicílio. As feiras que aconteciam antes em bairros, elas têm acontecido na forma de drive-thru agora, que o carro passa, pega, né, paga rapidinho ali, como se fosse um fast food, e recebe o alimento. Então é muito importante a gente estimular essa agricultura familiar, né, para ter um alimento de qualidade na mesa, para produzir renda no país, produzir trabalho, né, e diminuir a desigualdade. Muito bom. Tá certo, doutora Aline, muito obrigado mais uma vez pela participação. Terça-feira que vem estaremos juntos, se Deus quiser, com mais um assunto, falando de ciência pra gente. Um abraço. Um abraço, Nelson. Muito obrigada aí, pessoal, e parabéns para os nossos agricultores. Parabéns para os nossos agricultores. Valeu, doutora Aline, um abraço muito especial.